Vamos aprender com o nosso Senhor Jesus? Então, neste momento, silencie o teu coração e peça a direção do Espírito Santo, para que Ele venha preparar o seu coração para receber a mensagem que o Senhor tem para a sua vida. O texto base de hoje para o estudo está no livro de Lucas, capítulo 20, do versículo 45 ao 47. Jesus censura os escribas. E ouvindo todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: Guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestidos compridos e amam as saudações nas praças, e as principais cadeiras nas sinagogas, e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Estes receberão maior condenação. Amém? Então, nós vemos aqui a censura de Jesus sobre os escribas. Então, o que nós aprendemos? Qual a lição que nós aprendemos com esse texto de hoje? Aqui nós vemos que os escribas, Jesus fala que eles gostavam de vestir vestidos compridos e amavam saudações nas praças. Então, o que eles gostavam? Eles gostavam de bajulação. Nós aprendemos que eles gostavam de ser bajulado. Quem gosta de saudações nas praças? Para ser bajulado. Eles gostavam das primeiras cadeiras na sinagoga, porque todas as pessoas podiam ver eles, como eles eram importantes, como eles eram melhor que todo mundo. E gostavam dos primeiros lugares do banquete, porque eles se achavam melhor do que todos, os mais importantes. Então Jesus fala: guardai-vos dos escribas. O que Jesus quer nos ensinar? Que não é para a gente ser igual aos escribas, que não é para a gente se achar melhor do que os outros, não é para a gente gostar de bajulação, não é para a gente gostar de se aparecer, porque isso estão se achando melhor do que todo mundo. E o que Jesus nos ensina? Que nós temos que ser humildes de coração. Nós somos, perante Deus, nós somos todos iguais. E a partir do momento que eu me acho melhor do que os outros, Jesus diz que eu vou para o final da fila, porque eu não sou mais importante do que ninguém. Eu sou, perante Deus, eu sou igual a todo mundo. Tenho falhas, tenho defeito, eu só luto, eu só persevero em Jesus para que eu melhore a cada dia. Mas ainda assim eu não posso me achar melhor do que os outros. Todos somos iguais perante Deus. Então o que eu aprendo aqui? Que eu não posso ser igual ao escriba, que eu não gosto de gostar de bajulação, de me achar melhor que os outros, gostar dos primeiros lugares, porque o que eles faziam é errado. Eles queriam parecer pessoas de Deus, mas eles não viviam o que era certo na vida deles. Eles não viviam, eles falavam, mas não viviam o que era certo. Então Jesus fala: guardai-vos os escribas, que não é para a gente ser igual a eles. Não é para a gente gostar de ser bajulado. A gente tem que ser pessoa sincera e correta e viver segundo a palavra de Deus. E Jesus, ele veio e ele disse que ele foi manso e humilde. Então nós temos que ser como Jesus, humilde de coração. Não podemos querer ser melhor do que os outros, gostar dos melhores lugares. Então nós aprendemos com Jesus. Jesus fala: guardai-vos dos escribas. Porque eles eram assim, trazendo para a nossa época hoje. Se eu me achar mais importante do que os outros, então eu não posso. Eu tenho que ensinar valores que a palavra de Deus ensina. Então eu tenho que ensinar pessoas a gente ser irmãos, não ensinar pessoas mais importantes. O cargo, às vezes tem um cargo na igreja, subir a cabeça, se achar mais importante. Não, a gente tem que ser, na igreja tem que ser uma grande família, ser como irmãos, um não achando, se sentindo melhor do que o outro. Continuando do texto, eu vejo que Jesus fala no versículo 47, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Então o que nós aprendemos com essa parte do texto? Que com certeza eles se aproveitavam das viúvas, faziam uma oração longa para dizer, acho que dá-nos a entender que eles devoram a casa das viúvas, é que eles se aproveitavam das viúvas. Então aqui mais nós vemos falha, né? Se aproveitava de pessoas indefesas que não podiam se defender, porque naquela época as viúvas não tinha quem falasse por elas, então se aproveitava de pessoas que não tinha ninguém por elas. Continuando, nós vemos que Jesus fala: esses receberão maior condenação. Então o que eu aprendo aqui? Que eu não posso ser igual a eles, porque eles receberão maior condenação, porque eles estão vivendo de aparência. E o que Jesus mostra é que nós temos que ser pessoas verdadeiras, ter essência, ser verdadeiro. O que sai da nossa boca é o que tem que estar no nosso coração.
e a gente tem que viver o que Jesus ensina. Não adianta eu falar o que é certo e na minha vida fazer o que é errado. A minha vida tem que ser um testemunho vivo, então eu tenho que fazer aquilo que eu falo. Não adianta nada eu falar o que é correto e viver de maneira totalmente errada. Eu tenho que buscar viver aquilo que eu aprendo com Jesus. Que a palavra de Deus não é para quem está ouvindo o que eu estou falando. A palavra de Deus, em primeiro lugar, ela é para a minha vida. Ela tem que fazer sentido na minha vida, eu tenho que viver aquilo que eu estou falando. Então, em primeiro lugar, eu sou ministrada, Deus fala comigo no meu coração, então eu tenho que buscar viver aquilo que eu estou falando. E em segundo lugar, para todos que estão ouvindo a mensagem, a palavra de Deus é viva e ela é para todos nós. Mas não adianta de nada a gente saber que a palavra de Deus é maravilhosa, que tem revelações, que tem bênçãos, se eu não viver de acordo com o que eu aprendo. Eu tenho que viver de acordo com o que está aqui na palavra de Deus. E Jesus, cada dia ele orienta como nós devemos ser. E aqui nós aprendemos a importância da gente estudar as Escrituras, de conhecer a palavra de Deus. E aqui cada lição é para a nossa vida, é para a nossa vida hoje. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, é o livro que é mais atual. Porque ela se encaixa em qualquer época. Que Deus ele fez para qualquer época a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é um manual para as nossas vidas. E por isso a importância da gente conhecer as Escrituras, estudar as Escrituras, para saber o que Deus quer nas nossas vidas. O que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. E como nós devemos seguir a Jesus, o que Jesus ensina. E a gente só vai saber a partir do momento que a gente lê as Escrituras, que a gente estuda o que está na palavra de Deus. Então, por isso que é importante a gente ter momento diário de leitura da palavra de Deus. E sempre, antes de ler a palavra de Deus, silenciar o coração, pedir direção do Espírito Santo para que ele esteja nos iluminando sobre aquele texto, que qual é a lição para as nossas vidas, para que a gente não venha interpretar mal o texto, para que a gente venha entender o que Deus quer falar conosco sobre aquele texto. E não precisa necessariamente eu ter formações para eu compreender o que Deus quer falar comigo. É só eu pedir a direção do Espírito Santo e ler, e às vezes ler mais de uma vez, até que eu venha compreender qual é a mensagem. E a mensagem desse texto de hoje, que Jesus deixa bem claro, é que a gente não deve ser como os escribas, que gostam de aparecer, que gostam dos primeiros lugares. Nós não podemos ser assim. Nós temos que ser pessoas que nós transmitimos amor para outras pessoas. Pessoas que levam a palavra de Deus, mas não se achando melhor que ninguém. É isso que nós aprendemos em lição com esse texto com Jesus. É maravilhoso a gente aprender com Jesus, porque ele ensina, e ele ensina com autoridade. Porque quem melhor para a gente aprender da palavra de Deus? Se é com o Mestre e Senhor, nosso Senhor Jesus. Então, quando a gente estuda, cada dia mais que a gente estuda, a gente vai aprendendo mais, e a nossa fé vai aumentando, porque a gente aprende aquilo que está, o que é o manual para as nossas vidas. Então, por isso que é importante a gente gastar tempo e conhecer as Escrituras. Amém? Então, feche seus olhos neste momento, que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, ilumine os seus pensamentos, que Ele possa estar te guiando para a vontade dEle para a sua vida, que Ele possa mostrar o que Ele tem, o propósito para a sua vida, que você possa ser transformada pela palavra de Deus, que a sua fé possa aumentar cada dia mais e que o teu coração deseje cada dia mais conhecer da palavra de Deus e que a sua vida seja restaurada, que a sua família seja restaurada, que você possa realmente viver o que Deus tem para a sua vida, que você possa ter um coração manso e humilde, assim como Jesus nos ensina. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.